São meus queridos. Bom, hoje estou aqui de volta com vocês, muito feliz, porque vamos dar continuidade à leitura do livro Prosperidade, 12 Passos para Alcançar o Sucesso, de Charles Fillmore. Antes de começar a leitura, eu gostaria de convidar vocês a conhecer o canal Psicofé TV do nosso amado irmão Carlos Davi. O canal dele é maravilhoso, meus amados. Tudo que estudamos, obtemos de conhecimentos aqui no canal, o Carlos Davi explica de uma forma maravilhosa no seu canal. Então, eu gostaria de convidar vocês a ver os vídeos dele, se inscrever lá no canal, que é perfeito, de verdade, né? Então, fica aqui meu convite para vocês. Ele fala muito sobre o eu sou, né? É a nossa parte divina, maravilhosa, né, meus amados? Então, hoje nós vamos dar continuidade aqui na leitura do livro e hoje nós estamos na parte 5, lição 5. Então, eu vou fazer um áudio para ficar melhor aqui para vocês ouvirem, tudo bem? Então é isso, vamos ao áudio. Lição 5. A lei que rege a manifestação da provisão. É seguro dizer que todos os homens se esforçam para cumprir a lei de seu ser, mas poucos entenderam a lei. Ela é uma das mais importantes que podemos estudar, pois somente à medida que a entendermos e, proporcionalmente, à maneira como a entendermos, poderemos cumprir suas exigências e mostrar nossas possibilidades divinas por meio dela. Ao ler as Escrituras, gradualmente elevamos nossa consciência delas como mera história e começamos a apreendê-las como estabelecendo o princípio ou lei da vida. Encontramos os grandes personagens bíblicos adequados ao padrão da nossa própria consciência, onde eles representam ideias. Isso torna a Bíblia o divino livro da vida, em vez de meramente a história de um povo. A ideia da lei é simbolizada por Moisés. Em nossa consciência individual, ele é a negação, o lado negativo da lei que precede sua expressão afirmativa. Moisés deu a lei como não farás. Jesus representa a lei em sua expressão afirmativa. Amarás o Senhor teu Deus. Moisés não poderia entrar na terra prometida, o estado de consciência quadridimensional, pois lá não pode haver negação. Josué, cujo nome tem o mesmo significado que o de Jesus, entrou na terra prometida e abriu o caminho para os filhos de Israel. Ele representa o primeiro passo mental na direção de plena consciência da onipresença e onipotência de Deus, que foi alcançada em Jesus Cristo. Moisés foi o legislador e Jesus, o Cristo, foi, em suas próprias palavras, o cumprimento da lei. Devemos começar a ver esse mundo quadridimensional por dentro, com sua capacidade inata para todas as coisas. Tudo está bem aqui, tudo que já foi ou poderia ser, simplesmente esperando para ser trazido à manifestação. O Senhor preparou um grande banquete e convidou a todos nós, como explicou Jesus na parábola. Temos aqui, dentro e ao redor, essa substância pronta para nossa apropriação ou ingestão. Comer é o símbolo exterior da apropriação mental. Começamos a partir o pão, dividindo a substância da mente que abundantemente é fornecida em todos os lugares. Descobrimos que existe dentro de nós uma força de vida, que pode ser acelerada para uma atividade maior por meio do pensamento. Cada um demonstrou em algum momento que podia superar a condição negativa de fraqueza
mantendo um pensamento de força. Às vezes, a força segue o pensamento imediatamente. Às vezes, o pensamento deve ser mantido persistentemente por dias ou semanas. Ao demonstrar a lei da abundância sempre presente, devemos esperar os mesmos resultados. Se a demonstração parecer lenta para chegar aos resultados, a prática e a persistência vencerão. Pode ser que a consciência da pobreza tenha um domínio tenaz e exija esforço para ser eliminada. Existe uma lei que governa a manifestação da provisão, e nós podemos aprender essa lei e aplicá-la por determinação mental e fé nas sequências lógicas das realidades espirituais. Nós pensávamos que as leis de Deus fossem misteriosas e sagradas, muito distantes do indivíduo comum e que tínhamos de tentar primeiro aprender as leis da alimentação, da medicina e de 1000 outras coisas secundárias. Um metafísico rigoroso vê todas essas leis temporais como secundárias à lei de Deus. Essa lei única, dizem-nos, deve ser escrita em nosso coração e em nossas partes internas. Então, há algo dentro de nós que responde naturalmente à lei de Deus. Se aceitarmos isso como verdadeiro, que conhecemos a lei única com uma inteligência interior e que todas as outras leis são secundárias, estaremos em posição para obter resultados para demonstrar prosperidade. No mundo natural, ao nosso redor, vemos que tudo é regido pela lei. Dizem que todo o reino animal é guiado pelo instinto. Muitas teorias foram propostas para explicar o instinto em termos do pensamento material. Alguns filósofos afirmaram que é algo transmitido de uma geração para a seguinte, incorporada em células germinativas. Quer isso seja verdade, quer não, há todas as evidências de que existe uma lei dentro ou ao redor das células que controla a formação de herdeiros e duplica o padrão estabelecido há eras na mãe Eva e no pai Adão. Esta é a lei escrita em nossas partes internas, o que não é uma figura de linguagem, mas um fato reconhecido. Devemos procurar a lei no interior e não fora. As que encontramos no exterior são as leis secundárias. A mente infinita e criativa deu a cada um de nós a chave para o funcionamento desta infalível lei interna. É que tudo o que tocamos física ou mentalmente e representa substância. Esta é limitada apenas por nós mesmos em nossa capacidade de pensamento. Não podemos pedir a Deus mais substância, pois o universo está cheio dela. Podemos e devemos pedir compreensão para utilizarmos com nossa mente, ou seja, por um aumento de nossa capacidade. Por trás da substância está a ideia de substância, e o homem está relacionado com o lado causador dessa ideia por meio da sua unidade com Deus. Você pode pensar que poderia viver melhor e fazer mais o bem se tivesse muito dinheiro. As coisas não seriam nem um pouco melhores se você tivesse $1 milhão, a menos que você também tivesse o entendimento de usá-lo para o seu bem e para os outros. Você daria a uma criança $1 milhão para comprar doces e sorvetes para ela? Devemos evoluir com nossas posses, até obtermos a capacidade de lidar com elas. Sendo assim, a lei será cumprida. A provisão se desenvolve na mesma proporção que a necessidade ou capacidade de usar a substância. Vamos perceber esta lei do desdobramento da substância e nos ocuparmos de cumpri-la em nós mesmos pelo desenvolvimento de nossa compreensão e apreciação dela. Devemos orar cada dia pelo tanto de que precisamos ou podemos lidar. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. É uma oração em conformidade com a lei e as respostas divinas. A mente infinita tem uma maneira legal de fornecer aos seus filhos provisões para todas as suas necessidades. Nada é deixado ao acaso.
Deus alimenta os pássaros do ar e veste os lírios do campo, e Ele nos alimentará e cuidará de nós, a menos que tornemos impossível por nossa recusa em aceitar a sua generosidade. Paulo disse que o cumprimento da lei é amor. Isso é exatamente o que nós devemos fazer: amar o Senhor e amar o próximo como a nós mesmos, e amar o nosso trabalho. A lei está lá, em nossas partes internas, em nosso próprio coração. Nós sabemos o que fazer. Não temos que orar ou implorar a Deus para nos dar nada. Tudo o que precisamos fazer é meditar calmamente e confirmar a presença e o poder do grande doador de tudo, e então aceitar os dons. Ser fiel à lei é parar de olhar para o lado de fora e olhar para dentro em busca de provisão. Olhar para dentro significa fixar a mente em Deus como Espírito sempre presente, que sempre é substância e poder. Embrulhada dentro de cada um de nós há uma grande riqueza de pensamentos. Estes pensamentos são prisioneiros do subconsciente que aguardam ser libertados para trabalharem para nós. Eles estão esperando a vinda do Filho de Deus, que liberta os prisioneiros e os cativos. Este Filho está agora procurando a expressão em você. Ele é você. Liberte seus pensamentos ricos, liberte seus poderes inatos e tire da rica substância do Pai o que você quiser. Por meio da fé no poder vitorioso de Jesus Cristo, a mente sensorial será superada e a mente espiritual colocada no controle de sua vida e seus negócios. A mente sensorial está cheia de escassez e limitações. A mente espiritual conhece apenas abundância ilimitada. Você está ligado à mente espiritual universal, através da mente de Cristo. É por meio da mente de Cristo que todas as coisas vêm a você. É o canal para a mente total do Pai. Faça a união da totalidade com a mente de Cristo. Afirme que você é um mestre com o mestre, unido à substância que tudo provê e sua prosperidade transborda. À medida que você começar este processo de unificar-se conscientemente com a vida e a substância interiores, ele começará a crescer dentro de você e transbordará para os seus negócios, de modo que você se torne próspero. Permaneça fiel a esta vida interior, não importa qual seja a aparência externa, e você não deixará de trazer as coisas boas da vida à manifestação. Toda substância manifesta flui de um reino de ondas de luz, de acordo com as descobertas da ciência física moderna. Tiago diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1, versículo 17. Esta é uma declaração exata de uma lei científica, até mesmo no uso da forma plural da palavra luzes, pois, como afirma a ciência, uma ou mais partículas de luz, os elétrons, formam o átomo, que é a base de toda manifestação material. As ideias de Deus são a fonte de tudo o que aparece. Aceite isso como uma verdade absoluta, uma verdade totalmente produtiva, e conecte conscientemente sua mente com a mente do Pai. Então, você começará a perceber uma prosperidade infalível que vem do próprio ser. O filósofo e poeta alemão Goethe diz: a coisa mais elevada e excelente no homem não tem forma, e devemos evitar lhe dar forma em algo menos que um traje nobre. Este é um reconhecimento da verdade de que o homem tem a capacidade em seu interior de dar forma à substância informe. Jesus expressou a lei dizendo: o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Mateus 16, versículo 19. Este céu é o reino das ideias puras na mente. Estamos constantemente incorporando essas ideias em nossa mente
e dando-lhes forma, de acordo com nossa lealdade à verdade. Para todo metafísico, é um processo muito importante e delicado, pois é através dele que desenvolvemos a nossa alma. Este desenvolvimento da alma é, muitas vezes, comparado com o desenvolvimento da alma. Este desenvolvimento da alma é muitas vezes comparado com o desenvolvimento de uma chapa fotográfica. A luz coloca a imagem na placa sensível em primeiro lugar, ou como diz Tiago, é um presente do Pai das luzes. Há então uma imagem na chapa, mas ela é invisível e manifesta até passar por um processo de revelação. A mente infinita marcou a imagem de todos os seus atributos na alma de cada homem, mas o homem deve desenvolver essa imagem em uma imagem clara, e muito desse trabalho deve ser feito no escuro com perfeita fé na lei da manifestação. O fotógrafo trabalha no escuro, submetendo a chapa a vários processos. Às vezes, o revelador pode produzir um erro em algumas operações e a placa sairá com a imagem perfeita. Assim, a manifestação humana às vezes parece distorcida, mas a imagem da perfeição impressa pela mente criativa está lá. Essa imagem perceptível é Cristo em você, a esperança da glória. Nosso corpo e nossas atividades são as primeiras provas da revelação da imagem, mas flutuando em nossa mente estão as ideias superiores, a imagem real a ser revelada. Nossa mente está mais ou menos envolvida em um processo químico. É difícil encontrar uma linha de demarcação entre a química física e a mental, pois elas seguem a mesma lei. No entanto, o que foi representado pode ser obtido pelo método adequado de revelação. Tudo que você se imagina fazendo, você pode fazer. Em nossa compreensão humana, divorciamos este poder de criar imagens da mente do poder executivo. Agora vamos juntá-los e unificá-los, pois quando a imaginação e a vontade trabalham juntas, as coisas serão possíveis ao homem. A vontade é simbolizada nas Escrituras pelo rei. O rei Salomão era, provavelmente, o homem mais rico do mundo, e no que diz respeito ao mundo, ele tinha grande sucesso. Ele demonstrava prosperidade. Ele não pediu riquezas a Deus. Vamos observar isso com atenção. Ele pediu a Deus por sabedoria, ideias. Deus é mente e seus dons não são materiais, mas espirituais, e não coisas, mas ideias. Salomão pediu e recebeu as ideias, e então as desenvolveu. Porque ele era sábio, o mundo todo veio à sua corte em busca de sabedoria, trazendo riquezas em troca. O rei de Tiro comprou o material de que precisava para construir o templo. A rainha de Sabá trouxe grandes quantidades de ouro. A partir disso, devemos obter nossa deixa. Peça a Deus ideias ricas, substância, e depois coloque-as em prática em seus negócios. Não hesite em usar as ideias divinas que vierem a você, mas não se esqueça da sua fonte ou fundação. Muitas pessoas são executivos muito ativos. No momento em que eles têm uma ideia, a utilizam, mas, muitas vezes, não vão muito longe, pois esquece o alicerce sobre o qual tais ideias repousam e do qual devemos começar a construir. Com o alicerce da verdade, de ideias espirituais e substância, podemos construir uma estrutura duradoura de prosperidade. Ela não será baseada em uma premissa falsa. Estará de pé quando as chuvas caírem e as enchentes vierem e os ventos a sacudirem. Não desejamos prosperidade hoje e pobreza amanhã. Devemos buscar a realização constante, diária, da provisão abundante. Jesus Cristo entendeu e usou essa lei, de formar a substância sem forma pelo poder da imaginação e da vontade. Quando a mulher tocou a barra de sua vestimenta, parte dessa substância da qual ele estava vividamente consciente, fluiu dele e curou.
Jesus imediatamente comentou com alguém que o havia tocado. Muitos haviam tocado na multidão, e nenhuma substância havia deixado seu corpo nesses contatos. Mas a mulher de fé estava aberta para receber a substância curativa e conscientemente apropriar-se dela. Isso provou sua fé, e Jesus lhe disse para ter ânimo, pois sua fé a havia curado. A mesma substância estava disponível para todos que o cercavam, mas apenas aquela que a reconheceu e agarrou a recebeu. Mesmo assim, você e eu não receberemos qualquer benefício, embora a substância esteja em todo lugar ao nosso redor e em nós, a menos que reconheçamos sua presença pela fé e agarremos pela barra de sua vestimenta. Jesus reconheceu a onipresença da substância quando a utilizou para multiplicar os pães e os peixes. Ele viveu com consciência disso o tempo todo. Uma vez disse aos seus discípulos, quando lhe pediram para comer: "Tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Ele construiu essa substância divina em seu corpo, célula por célula, substituindo a carne mortal pela substância espiritual, até que todo o seu corpo fosse imortalizado. Ele demonstrou isso e nos contou como foi feito. Ele disse: "Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará." João 14, versículo 12. Então, por que há tantas pessoas pobres, angustiadas, doentes ou preocupadas? Há uma maneira, uma lei e uma sabedoria de aplicar a lei, e há uma abundância de substância esperando para ser formada por cada um de nós em tudo o que quisermos, quando aplicarmos essa lei como filhos de Deus. Há uma faculdade inerente que instintivamente se apodera do que chama de seu. Mesmo as crianças pequenas gostam de ter seus próprios brinquedos e mantê-los separados dos das outras crianças. Não há nada a se condenar nisto, pois é o funcionamento natural de uma lei divina. Isso prova que sabemos, em algum lugar de nosso ser mais profundo, que fomos providos desde a fundação do mundo e temos direito à nossa própria porção, sem dúvida. O poder da mente de atrair para nós as coisas a que temos direito divinamente é um poder que pode ser cultivado e deve ser criado. Estamos agora à beira de um novo estado de espírito em questões financeiras. Vamos acabar com a ideia errônea que os homens devem ser pobres para serem virtuosos. O dinheiro é o instrumento do homem, não o seu mestre. O dinheiro foi feito para o homem, não o homem para o dinheiro. Somente aqueles que colocam dinheiro acima do homem e lhe dão poder em suas mentes, adorando-o, são os homens ricos a quem Jesus se referiu em sua parábola sobre o camelo e o buraco da agulha. Não é o dinheiro que controla os homens, mas as ideias que eles têm sobre dinheiro. As ideias de pobreza são tão poderosas para escravizar os homens quanto as ideias de riqueza. Todo homem deve ser ensinado a lidar com ideias, em vez de dinheiro, de modo que elas se sirvam em vez de o dominarem. Alguns cientistas físicos nos dizem que está próximo o tempo em que os homens fabricarão do éter, bem à mão, tudo o que precisam ou desejam. O homem não terá que esperar pela semeadura e colheita, quando aprender a usar o poder de sua mente. Quando temos essa consciência em que nossas ideias são tangíveis, todas as nossas demandas serão rapidamente satisfeitas pela lei superior. Jogue em suas ideias toda a vida e o poder do seu pensamento concentrado, e elas serão revestidas de realidade. Quando Jesus foi para o deserto com suas, então, inexperientes faculdades mentais, foi tentado a transformar pedra em pão. Todos nós já sofremos essa tentação, e a maioria sucumbiu a ela. Tiramos o nosso pão das coisas materiais, pedras, em vez de palavras que saem da boca de Deus. É a palavra e as ideias que alimentam a alma do homem. Isso é admitido,
mas devemos perceber que é a palavra e as ideias que alimentam o corpo e também os negócios do homem, pois a menos que a palavra seja reconhecida e apropriada, faltará a verdadeira substância e não haverá satisfação no alimento. Felizmente, o Pai sabe que precisamos de todas essas coisas, e em sua compaixão e misericórdia, Ele nos alimenta com a substância, mesmo enquanto ainda tentamos assimilar as pedras. Se buscássemos primeiro o reino de Deus, a substância, as coisas seriam acrescentadas e deveríamos desfrutar conscientemente da plenitude do viver e da vida abundante de Jesus Cristo. Existe uma lei universal de aumento. Ela não se limita a contas bancárias, mas opera em todos os planos de manifestação. A cooperação consciente do homem é necessária para os resultados mais completos na operação desta lei. Você deve usar seu talento, seja ele qual for, para aumentá-lo. Tenha fé na lei. Não raciocine muito, mas avance com fé e ousadia. Se você se permitir pensar em qualquer pessoa ou em qualquer condição externa como um obstáculo ao seu crescimento, torna-se um obstáculo para você, pois aplicou a ela a lei do aumento. O medo pode fazer com que você se torne tímido e esconda seu talento, o que vai contra a lei. Mantenha os olhos na realidade abundante interna e não deixe que a aparência externa o faça mudar. Não se dedique muito ao estudo de si mesmo ou da sua condição atual. Pensar em suas limitações aparentes apenas prolonga a permanência delas e torna seu progresso mais lento. Uma criança perde tudo de vista, exceto o seu próprio crescimento. O menino se vê como um menino maior, até mesmo como um homem. É a mente infantil que encontra o reino. Então, olhe para frente, para o homem perfeito que você é. Você está no Espírito. Veja a si mesmo como o filho amado pelo qual o Pai se regozija. Deus dá o aumento, dizem-nos as Escrituras. Isso é para ser lembrado, porque muitas vezes pensamos que o aumento é o resultado de nossos esforços pessoais. O aumento vem pela operação da lei universal, e nossa parte é manter essa lei. Use o talento da vida e ele se expandirá maravilhosamente. Você faz isso falando sobre a vida, elogiando-a e dando graças a Deus por ela. Haja como se estivesse vivo e feliz por estar vivo, e você obterá uma nova compreensão da vida, um aumento da própria vida. Aqueles que fazem as maiores demonstrações espirituais não são sábios do mundo, mas os filhos obedientes da lei do seio do amor infinito. Veja o que você precisa como já manifestado e como seu. Não deixe isso para um futuro incerto. Deus quer que você o tenha agora. Lembre-se sempre da onipresença de Deus e, se surgirem dúvidas, não as alimente. Diga: eu confio na onipotência. Recuso-me a ficar ansioso sobre o amanhã ou mesmo sobre o próximo minuto. Sei que Deus provê a realização de sua ideia divina, e eu sou essa ideia divina. Essa ideia divina é o Filho, o homem perfeito, o Cristo apresentado no sexto dia. Para que você tenha sua herança, não deve omitir a realização no sexto dia. Deus se expressa como homem e trabalha por meio do homem para trazer perfeição à expressão. Deixar toda a ansiedade e confiar no Senhor não significa sentar-se e não fazer nada. Meu pai trabalhou até agora, e eu trabalho. Devemos trabalhar como Deus trabalha. Trabalhar com Deus como um filho segue a ocupação de seu pai. Devemos formar o que Deus criou. No primeiro capítulo do Gênesis, vemos como o pai trabalha. Os vários passos em seu método são claramente indicados e só teremos resultados se os seguirmos fielmente. Algumas pessoas pensam na prosperidade como algo separado de sua experiência espiritual, fora dos limites da religião.
Elas vivem em dois mundos. Em um, durante 6 dias da semana, quando o homem dirige as coisas, e no outro, no sétimo dia, quando Deus tem a chance de mostrar o que ele pode fazer. É uma demonstração de personalidade quando as pessoas se veem reclamando de tempos difíceis e de depressão, mas não é a maneira de demonstrar Deus na plenitude de todas as coisas. Faça todas as coisas pela glória de Deus durante os 7 dias da semana, em vez de um só. Leve Deus a todos os seus negócios. Use este pensamento no silêncio e traga Deus e sua lei de prosperidade para os seus negócios. Eu confio em tua lei universal de prosperidade em todos os meus negócios. Muita paz e luz a todos. Namastê.